Glória a Deus. Oi, pessoal. Olha aí, ó. Estamos aqui quarta-feira para trazermos mais uma, uma palavra, né? Na nossa reflexão diária, o momento da palavra. E isso era ontem. Você estranhou que não teve ontem, todas as terças-feiras. É porque ontem eu estive praticamente o dia todo lá na emergência. Me deu uns problemas aqui, a pressão subiu muito, muito mesmo. 24/13. Fez eu ir para lá. Mas eu estou aqui. Eu passando esse problema e analisando na Bíblia, a palavra diz que todas as coisas cooperam, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vi um texto aqui que eu quero convidar os meus irmãos para participar comigo, né, desta mensagem. É rapidinho, é 3 versículos só. Se encontra lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao 20. É um convite da graça. Olha só que convite Deus faz para mim e para você hoje. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bom, o melhor desta terra. Não tem bom, não. Comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Amém? Olha, meu querido, eu olhando esse texto aqui, vendo como Deus é misericordioso, né? Como Deus quer sempre o nosso bem. Ele tira toda a dúvida, ele tira todo o questionamento nesses 3 versículos aqui. Porque tem pessoas, e eu era uma dessas, que cada vez eu me afundava mais no pecado. E achava que para mim não tinha solução. As pessoas, a minha família, os meus 2 filhos mais velhos e a minha esposa, eles se converteram primeiro do que eu. E eu cheguei a um desplante na loucura da bebida, das coisas erradas que eu fazia. De uma noite eu ficava bebendo sozinho, bebia cerveja, bebia Coca-Cola com cachaça. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. E o inimigo, um Exu brabo, vivia ali. Outra hora eu continuo nesse do Exu. Me desafiou. Disse que eu não tinha coragem de botar fogo naquelas Bíblias. Tinham acabado de ler, esqueceram que o Beleza aqui saiu para a cidade, para a rua, ia voltar bêbado, deixaram as Bíblias lá em cima da mesa. Por quê? Ele olhou e disse, você tem coragem de botar fogo? Você não tem. Eu boto. Peguei e derramei cachaça, botei uma em cima da outra. As Bíblias do meu filho, mais uns livros que eles pegavam dos irmãos, das irmãs emprestadas. Inclusive tinha uma Bíblia Jerusalém, que era... hoje ela é pastora, não era naquele tempo, hoje ela é pastora. A pastora Cida, esposa do pastor Ailton, um casal que gastou o joelho para que eu me convertesse. A minha esposa foi fácil, porque ela já amava a obra, só não sabia como fazer, e ensinaram muito para elas. Eles tinham uma reunião às terça-feira na casa do pastor Ailton, e eu não participava. Eles levavam as crianças, até diziam, olha, não deixa as crianças, deixa eles passar. Não, por mim eles podem até ser crentes, eu falava. Na verdade eles já eram. E eu só zombava, tirava sal, eu não sei. Foi por Deus, por misericórdia, que o pastor Ailton me segurou naquele tempo. Até as pessoas falavam para ele, eu não sei o que é que você vê. E ele dizia, nem eu, porque mantinha eu no emprego, entendeu? Então, gente, na verdade, aquela noite foi que eu fui desafiado, eu montei uma Bíblia em cima da outra. E o pastor Ailton, coitado, fazendo a parte dele, pegou uma Bíblia que é das caras hoje. E uma Bíblia que tinha muito recurso. E ele pegou e fez uma dedicatória bem bonita lá e me deu aquela Bíblia de presente. Então ela era minha, autorizada minha. Foi a primeira de cima para baixo. Coloquei ela por último, assim, na pirâmide. E derramei cachaça e botei fogo nela. E as outras estavam tudo embaixo. A segunda era a Bíblia que a pastora Cida
tinha emprestado para Maria. Naquele tempo era uma relíquia, que relíquia é coisa velha, né? Mas era o contrário. Só tinha saído na versão em português o Novo Testamento, que era aquela Bíblia de Jerusalém. Ela emprestou para Maria, pus ela uma face e tal. E eu botei fogo e cobriu de fogo. A minha esposa, quando viu eu desafiado, ela disse que ela escutava eu dizer, eu boto fogo sim, vou botar. Aí pegava e botei fogo e dele risada. Ela chegou e jogou a mão, derrubou todas aquelas bíblias, tá? E para resumir assim, só queimou a minha. Nem tostou as outras, porque era dos meus filhos, era uma delas, era livros, e era a Bíblia que era da pastora Cida. Ele não podia pegar, não podia tocar. Agora a minha, apesar de ter sido dada pelo pastor, mas ele me deu. Lembra de Deus? Lembra de Adão? Deus entregou tudo nas mãos de Adão e não impediu, não pode impedir, pelo jeito. Se ele quisesse, mas ele não quebra a palavra dele nunca. Ele disse, se pecar, se comer, vai morrer. Entregou tudo na mão deles. Eles pecaram. E nós pagamos o preço muito alto até hoje. Não pagamos mais, porque Jesus levou isso na cruz do Calvário. Mas se você não entregar a sua vida para ele, continua devendo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos aqui, que já está quase... Aqui o tempo é pouco. Esse texto seria maravilhoso. Vim depois e arrazoemos. Quer dizer, vem, senta comigo, vamos conversar. Você está se achando mal, você está culpando a tua vida, tudo é eu que sou culpado. Então diga o que é que você quer. Oh Deus, eu estou sofrendo, eu estou doente. Olha, eu podia fazer tudo isso ontem, porque eu tinha uma palavra para pregar e eu fiquei doente e não pude pregar. Oh Deus, até tua palavra, Deus, eu não pude pregar. Mas graças a Deus eu não fiz, e depois que eu vi esse texto, agora que eu não faço mesmo, ficar questionando desse jeito. Que ele diz, fala, o que é que você quer? O que é que você sente? Qual é a tua dor? Mas a mania nossa é não fazer isso, nós não vamos para ele. Nós não vamos entender o porquê das coisas primeiro. Já vamos descendo a lenha, né? Então, aí ele diz, se quiseres e me ouvires... Não, antes ele diz, ainda que o teu pecado seja vermelho, quer dizer, vamos tirar esse vermelho aqui, porque é isso que ele está dizendo, ainda que o teu pecado seja os piores pecados do mundo, ele vai se tornar branco como a lã de carneiro, branco como a neve. Certo? Ainda que ele seja vermelho como o carmesim. Olha só, ele vai se tornar brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se ele for como escarlata, que é vermelho também, né? Então, ele é a solução. Se for para ele, está resolvido. Agora, olha que coisa. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, tem que ouvir, comereis o melhor desta terra. Você está ouvindo a voz de Deus? Lembra que ele falou? Se hoje me ouvides, né? Não endureça o vosso coração, porque aquele pessoal lá no deserto fizeram isso e não se deu bem. Morreu todos no deserto. Amém? Glória a Deus. Mas se recusardes e fordes rebelde, agora aqui é sério, para valer, e fores rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. Isaías está falando essa palavra, claro, mas é a palavra de Deus. Eu estou falando essa palavra, estou retribuindo aqui, é a mesma palavra, é a palavra de Deus. Agora, se você aceitar, você vai ter todos aqueles privilégios que Deus deu. E se você não quiser, se você recusar e for rebelde, você vai ser devorado. E tem gente que vai dizer, por que, evangelista? Não, eu não tinha resposta para isso. Não sabia te responder. Talvez nem Isaías soubesse, mas o Espírito Santo falou na boca de Isaías. Perguntaram para Isaías, por quê? Porque aqui deixa um entendimento de que houve uma pergunta. Aí diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou. Por que, Isaías? Deus diz, a Isaías diz, porque foi a boca de Deus que falou. Lembra
o que está na Bíblia, o que Tiago diz, há poder nas minhas palavras. Nas minhas palavras e nas tuas palavras, há poder. Agora, na de Deus não vai haver? Foi ele que falou, gente. Deus falou, aconteceu. Deus é Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos. Vamos deixar essa religiosidade, essas coisas aradas para lá. E vamos ouvir a voz de Deus. Agora sou eu que estou falando com você. Eu queria que você participasse dessas mensagens, deixando o que é que você achou, deixa o teu amém, aonde você quer, o que você quer ouvir a semana que vem. Faça um pedido de oração, fique à vontade, mas compartilhe também essa palavra com outro, que talvez, se você não está precisando, que eu acho muito difícil, a palavra de Deus a gente precisa antes de ontem já, não é nem ontem. Então, na verdade, nós estamos aqui para trazer essa palavra de Deus. Há poder na nossa palavra. Por que vai acontecer? Porque, eu vou dizer para você, porque a boca que está falando é a minha, mas a palavra é a de Deus e há poder. Poder está na língua. Nós temos que falar. Compartilhe essa palavra, meu querido. Compartilhe essa palavra, minha querida. Né? Deixa o teu joinha, faça o teu comentário e toca no sininho para receber depois, tá bom? Até sexta-feira, que se Deus quiser, nós vamos estar com o momento da oração. Amém?